Abra comigo em João capítulo 4. João capítulo de número 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. João 4, 1. Podemos? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor, para que venha o vosso reino, Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o texto. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se compreendesses e se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Diga: água viva. Mais forte: água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhes Jesus: todo aquele que bebe dessa água, filha, torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não volte a ter sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tem marido. Tiveste 5, e o que agora você tem não é teu. Nisso você disse a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me que vem a hora em que não adorareis ao Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar ao Pai em espírito e em verdade, e estes são os adoradores que o Pai deseja. Diga aleluia. Não, olha para mim aqui, ó. Preste atenção nisso que eu estou lendo. Voltamos, 23. Mas vem a hora,
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar ao Pai em espírito e em verdade, e estes são os adoradores que o Pai deseja. Diga aleluia. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Jesus olhou para ela e disse: sou eu que falo contigo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Mais forte. É muito bonito olhar para a Bíblia Sagrada e ver que Deus sempre fala ao coração dos seus filhos. Eu fiquei triste de muitos de vocês não terem trago a Bíblia para o encontro que tem pregação, porque a Bíblia é uma das coisas mais preciosas que nós temos na igreja. Só para você ter ideia, a Igreja Católica tem 3 pilares. Quais são eles? Magistério, tradição e palavra. A palavra de Deus ela é tão importante que Jesus Cristo disse em Mateus 4,4 que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é tão importante que Santo Agostinho ele diz assim, que só se ama aquilo que se conhece. E Jesus disse em João 5,39 que as Escrituras dão testemunho dele. Então, para conhecer Jesus, a única base, podemos dizer que primária, depois da tradição do magistério, é a Sagrada Escritura. E se de fato a Sagrada Escritura é a forma mais fácil dessas fontes, a única forma de amar Jesus, conhecendo Ele, é conhecendo pela palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: você tinha que ter trago a palavra. Lembra que não é uma pregação monótona, você tem que abrir a sua boca. Você não trouxe a Bíblia como diz Moisés, mas a boca está. Abre a sua boca, diga para quem está do seu lado: você tinha que ter trago a Bíblia. A palavra de Deus ela é tão importante que eu estava lendo um livro chamado O Profeta do Reino de Maria, de um filósofo sobre o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, e conta que num determinado momento da igreja, onde a igreja tinha as cruzadas, quando aqueles homens que participavam das batalhas, eles iam para a Santa Missa escutar o Evangelho, quando o padre saía da sua cátedra, da cadeira do presidente, e ele ia até o ambão para proclamar a palavra, os soldados se colocavam de pé, colocavam a mão sobre a espada que estava na bainha, porque isso tinha um significado. Pergunte qual é? Que se alguém se opor ao anúncio do Evangelho, eles estariam dispostos a lutar e defender com a própria vida. Ah, meu Deus, se você tivesse entendido, você teria aplaudido. Eu vou repetir. Não aplaude não. Eu estava lendo um livro chamado Profeta do Reino de Maria. É de um filósofo que escreve sobre o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. E conta nesse livro que na época das cruzadas, que a igreja tinha exército, no momento da Santa Missa, a palavra era tão importante que quando o padre saía da sua cátedra, da cadeira do presidente, e ele ia para o ambão proclamar o Evangelho, os soldados se colocavam de pé, colocavam a mão na espada que estava sobre a bainha, como um soldado preparado, porque isso tinha um significado. Pergunte qual é? Que quando o Evangelho está sendo proclamado, eles que são soldados estão preparados para defender a palavra com a própria vida. Na igreja, homens e mulheres durante os séculos, principalmente nos primeiros, morreram muitos por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus. É por isso que São Jerônimo dizia que quando rezamos, falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. É a forma mais simples de Deus falar com os seus filhos, é através da palavra de Deus. Para você ter ideia, a arma
como diz Paulo, é considerada como uma espada. Efésios capítulo 6, a palavra é uma espada, gente. É uma espada. Como diz Paulo, uma espada que corta e divide a alma e o espírito. Ela entra no mais profundo do coração. A espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Nós precisamos dar uma certa importância à Bíblia Sagrada. O tema e as pregações dos nossos grupos de orações hoje em dia, muitos deles estão deixando o principal de lado, meus irmãos. O próprio São Paulo dizia em Romanos 10:17 que a fé provém da palavra de Deus, da pregação da palavra. Olha a importância da Bíblia. E com essa pequena introdução, antes de entrar naquilo que nós vamos falar, eu quero que você fique com a carinha rosa, de vergonha, de não tratar com a palavra de Deus, e abre a boca bonita e diga para quem está do seu lado: você tem que trazer a palavra de Deus. Vamos aplaudir forte a Bíblia Sagrada, ela é linda. Ah, meu Deus, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Só quero dizer mais uma coisa sobre a palavra. Quem aqui é casado? Pode abaixar. Quem aqui namora? Pode abaixar. Atenção, eu costumo dizer por onde eu vou que a Bíblia é uma carta de amor que Deus deixou para nós. Quem é casado e namora sabe. No início do namoro, você escreve cartinha, bilhetinho. Talvez a Elisa vai estar assistindo essa pregação. Ah, não está ao vivo, tudo bem, ela vai ver depois, se postarem. A gente escreve bilhetinho, deixa guardado, bota numa caixinha, coloca cadeado para ninguém olhar. A gente guarda cada uma. Ela pode fazer um rabisco, meu irmão. Eu vou guardar com todo cuidado. Preste atenção. Um Deus deixou para nós, através da igreja, uma carta de amor para nós, e nós temos que ter com ela todo cuidado. Sabe qual é o nome dela? Sagradas Escrituras. Mas vamos para o texto que nós lemos. Isso é uma prévia da introdução. O texto que nós lemos hoje é o texto muito conhecido também, como de ontem, só que hoje é o texto da Samaritana. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O tema dessa pregação é adoradores em espírito e em verdade. Vamos todos juntos? Eu quero para vocês, com essa pregação, trazer daqui a pouquinho 4 palavras que vão definir um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Mas vamos para o texto que nós lemos. Lendo hoje a Sagrada Escritura, nós vemos um encontro muito conhecido de Jesus com a Samaritana. Jesus estava na Judéia, precisava voltar para a Galiléia. Só que no meio do caminho, a gente sabe que ele precisaria passar pela Samaria. Só que a Bíblia diz, a tradição e a história nos conta, que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram considerados pagãos, homens que adoravam deuses estranhos. Mais de 100 tipos de deuses diferentes, adoravam o sol, a lua, bezerro, faziam para si seus próprios deuses. É por isso que a Samaria, um judeu não chega perto. Só para você ter ideia, no caminho de passa a Samaria, um judeu dá a volta alguns quilômetros para não passar dentro da cidade. Você imagina se para chegar em determinado lugar você caminharia 30 quilômetros, mas porque você é tão temente à lei e você acredita que o caminho que você vai passar é pecaminoso, que você dá mais 20 quilômetros de volta só para não passar aonde é a Samaria. Era mais ou menos assim naquele povo o que eles faziam. Só que Jesus é um cara diferente. Jesus veio para quebrar as regras. Aliás, ele veio para aperfeiçoar. Ele um dia disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la.
porque Jesus, como diz Paulo, ele não faz acepção de pessoas. Então imagine, Jesus dizendo, vamos para Galiléia. Eu imagino quando eles começaram a caminhar, um dos discípulos disse para ele, Jesus, só tem um detalhe, no caminho para lá, a gente vai ter que passar pela Samaria. Samaria, deuses pagãos, judeus não conversam. O Senhor sabe que a gente é judeu, e embora o Senhor tenha vindo para aperfeiçoar a lei, a gente não pode passar por lá, porque já que a gente já não é bem visto, se a gente estiver com os samaritanos é pior ainda. E Jesus diz assim, ó, eu hoje escolhi passar na Samaria, porque tem algo que eu preciso fazer lá. Diga para quem está do seu lado, Jesus escolheu passar na Samaria. Diga para quem está do outro lado, Jesus escolheu passar na Samaria. No caminho para Galiléia, eles chegam à cidade de Sicar, na Samaria. E no meio do caminho, eles sentiram fome. Jesus ficou fadigado da viagem, cansado. Então ele para, imagina que a pia batismal é o poço de Jacó. Jesus senta na beira do poço e a Bíblia diz que os discípulos foram na cidade comprar mantimento. É sinônimo de que Jesus ficou sozinho. Quando ele está sentado, chega uma mulher. Qual é o nome dela? Não tem nome. A Bíblia diz que ela é uma samaritana. Diga para quem está do seu lado, samaritana. Não, gente, você tem que me ajudar. Diga para quem está do outro lado, samaritana. Então Jesus, cansado da viagem, sentado na beira do poço, os discípulos na cidade comprando mantimento, chega uma mulher. Qual é o nome dela? Ela não tem nome, ela é samaritana. Ela é da Samaria, por isso samaritana, mas ela não tem nome. Mas vamos chamá-la de samaritana, tudo bem? Amém ou não? Amém ou não? Sentado na beira do poço, quando aquela mulher chega, Jesus diz assim, mulher, dá-me de beber, porque eu estou com sede. A primeira coisa que ela disse, como tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como eu expliquei para você. E Jesus olhou para ela e disse, é verdade, porque se você soubesse quem te pede água, era você que me pediria água, e eu te daria água viva, porque essa água que você bebe, você volta a ter sede, mas a água que eu vou dar, não vai te fazer mais a ter sede, e emanará de você rios de água viva. A mulher olhou para ele e disse assim, então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter que voltar nesse poço para ter que tirá-la novamente. Eu não quero mais voltar a ter sede. Ela não está entendendo que se trata na verdade do Messias que fala com ela. Ela continua no diálogo com Jesus. Então Jesus, antes de dar água para ela, diz assim, então chama o teu marido e volta cá. E a Bíblia diz que aquela mulher olha para Jesus e fala, não tem marido. E Jesus interrompe, não precisa continuar. Eu sei que você tem marido, você teve 5, e o que você tem agora não é teu. Ou seja, você está dentro de um adultério, você está em fornicação. Jesus revela a verdade daquela mulher. Primeiro, ele fala com uma mulher que é samaritana. Segundo, ele está falando com uma pecadora. Provavelmente é uma pecadora pública, porque essa mulher já teve 5 maridos. E na verdade, Jesus revela quem ela é, para transformar o coração daquela mulher. É a mesma coisa que Jesus quer fazer hoje comigo e com você no Convertei-vos. Ele quis te encontrar, ele veio até você. Você talvez era samaritana, você talvez está cheio de pecado, talvez está cheio de problemas, talvez a sua vida está de cabeça para baixo. Você tem roubado, tem mentido, tem fornicado, tem se prostituído. Jesus, ele é judeu, ele não passaria na Samaria, mas ele quis passar. Do mesmo jeito que você é pecador, ele não precisava, mas ele quis precisar. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, o poço de Jacó tem outro nome, é Convertei-vos, o 8º. E Jesus veio não falar com uma mulher, ele veio falar com você, meu irmão. É com você que ele veio falar, é com você, com você, com você, com você. Aplaude, aplaude. Ele veio te encontrar, querido, ele veio te encontrar.
Não importa. Jesus não está preocupado com os judeus, com a lei de Moisés, com as 600 não. Ele faz o que for preciso para poder te encontrar. Ele faz o possível e o impossível. Talvez você ficou preocupado que esse convertido tinha menos pessoas. Ei, querido, quem está aqui tinha que estar. A igreja no final passará por uma prova que abalará a fé de muitos crentes. Assim diz o catecismo no parágrafo 675. A igreja vai voltar a ser pequena. Tem um cardeal chamado Yves Congai que diz que a igreja vai terminar da mesma forma que começou, debaixo do fogo e derramando sangue. O Papa Bento XVI, ainda cardeal Ratzinger, ainda disse muito no seu papado que a igreja no final vai voltar a ser pequena, vai voltar a se reunir nas casas. Não importa, irmão, Jesus ele continua. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Vos será dado, irmão. Não importa se não está a igreja cheia, mas se tivesse 1 ou 2 pessoas, é isso que Deus quis, porque Deus é que escolhe os homens e as mulheres. É tudo providência, é tudo da vontade dele. E se nós estamos aqui, ah, meu Deus, se nós estamos aqui, nós somos a samaritana, e Jesus quis encontrar comigo e com você. Comigo e com você. Diga para quem está do seu lado, ele vem encontrar você, meu irmão. Ele vem encontrar você. Sacode essa pessoa e diz: ele vem encontrar você, meu irmão. Sacode essa pessoa, ele vem encontrar você. Eu separei essa pregação, como dizia, em 4 palavras que vão nos ajudar a meditar esse texto e vai trazer uma realidade para nós e nos ajudar a nos transformar em adoradores, em espírito e em verdade. Quantas palavras? Primeira palavra, quem está anotando, parabéns. Encontro. Diga para quem está do seu lado: encontro. Sacode essa pessoa e diga: encontro. Tem gente que não está sacudindo, sacode. Encontro. Você precisa se encontrar com Jesus Cristo como ele se encontrou com aquela mulher. Não pensa que vir na igreja, somente ser batizado no Espírito Santo serve de alguma coisa. Não basta orar em línguas, repousar no chão, cair. Você tem que se encontrar com Jesus Cristo. Você tem que se encontrar com ele. É uma via de mão dupla: encontro com Jesus e batismo no Espírito Santo. Porque só o batismo no Espírito Santo, talvez você está vivendo um sentimentalismo e não um batismo genuíno de verdade. Você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus nesse dia, como ele se encontrou com aquela mulher. Você mostrar as suas verdades, as suas misérias, os seus pecados, porque tem para você, meu irmão, algo novo de Deus, e você vai sair daqui, no mínimo, um adorador em espírito e em verdade. Eu lembro muito da minha experiência com Deus. Há 9 anos atrás, eu tinha um amigo, hoje ele é freio, mas na época era meu amigo. Ele não era convertido, a única coisa que ele era macumbeiro. E na escola todo mundo gostava dele. E eu queria ser amigo dele porque ele era popular, porque ele ficava com as menininhas. E eu nasci na igreja católica, desde criança no berço, mas ainda não tinha tido o quê? Um encontro com Jesus Cristo. Então imagina, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e aquele jovem continuava sendo meu amigo. Alguém que na verdade eu deveria trazer para Deus, estava me levando ainda mais para o buraco. Só que Jesus é providente. E um dia esse jovem, na época ele se chamava Leanderson, hoje é Frei Pedro, ele se encontrou com Jesus Cristo. Ele teve uma experiência com Deus, foi batizado genuinamente no Espírito Santo. E ele começou a ir na missa da minha comunidade. Eu levava ele todo dia para o ponto, para ele poder ir para casa. E ele começou a me interpelar. Naquela época eu era coroinha, desde os 9 anos de idade.
eu fui coroinha e acólito dos 9 aos 17. Você imagina, eu sempre estava na igreja, mas eu ainda não tinha encontrado Jesus, não tinha tido um encontro com Ele. Não basta conhecer, tem que ter um encontro com Jesus, porque de conhecimento por conhecimento, meu irmão, até o diabo sabe quem Ele é, e às vezes mais do que eu e você. E ele começou a me interpelar, porque tinha se convertido, porque tinha encontrado Jesus, a dizer assim: nossa, Natan, você aqui no altar com essa veste branca, que significa pureza, parabéns, isso é lindo demais, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Tiago 22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E eu não dava muito ouvido para ele. Um dia ele foi dormir na minha casa, eu tinha 13, 14 anos de idade. Ele foi dormir na minha casa, nós jantamos, meus pais estavam deitados, e ele disse assim, ó, eu perguntei para ele: nós vamos fazer o que agora depois da janta? Já é tarde, vamos jogar videogame, computador, televisão, ver um filme? E ele disse assim: nós vamos rezar, Natan. Eu olhei para ele: visita, rezar, como assim? Olha como é que era a minha vida de treva, para você ter ideia. Com 12, 13 anos de idade, antes de ir para a missa, servir no altar, com a veste branca, que significa pureza. Coroinha é filho de São Tarcísio. Eu passava num bar com um amigo meu, a gente tomava algumas coisas com 12, 13 anos de idade, ia para a missa servir e receber Jesus. Sabe qual era o meu sonho? Nascendo no Rio de Janeiro, ser MC, cantor de funk. Imagina que não ia sair daqui, mais famoso MC Gordinho do Rio de Janeiro. Que eu sou lindo, obrigado. Eu tô sem 2 dentes, mas eu vou implantar agora dia 20, vocês vão parar de rir de mim. Aí ele foi na minha casa: o que vamos fazer? Vamos rezar. Aí eu: tá, né, visita, minha mãe ensinou que a gente faz o que ela quer, então vamos rezar. Aí a gente foi e começou, né? Ele pediu: você pode se ajoelhar para eu rezar com você? Eu falei: claro. Me ajoelhei na beira da cama, meio desconfiado. Na época eu não conhecia a Renovação Carismática Católica, eu não tinha tido encontro com Jesus. Eu ia à missa porque eu nasci na igreja católica, inclusive eu devo ter nascido na igreja, no banco da igreja, mas eu não era católico. Sabe o que significa? Deixa eu abrir um parênteses. Que está aqui dentro e ter o título de católico não significa que você é católico de verdade. Nossa Senhora disse em Medjugorje que 90% dos católicos que estão na igreja são ateus, porque vivem como se não acreditassem em Deus. Aí eu ajoelhei na beira da cama, e eu não conhecia oração em línguas, nada. Eu sabia que ele era macumbeiro e se converteu. Aí eu ajoelhado, ele botou a mão na minha cabeça e começou: Senhor Jesus, eu te peço pela vida... Não, pera. Aí eu: o que foi? Aí ele: esqueci uma coisa. Novo convertido, esqueceu, não sabia o que era. Aí ele: vou pegar um negócio. Pegou a mochila, colocou em cima da cama, abriu e começou a tirar uma Bíblia, uma cruz, imagem de Nossa Senhora, água benta, sal exorcizado, óleo bento. Começou a fazer um tempero ali com os negócios ali. Colocou tudo em cima da cama, abriu a Bíblia e pegou por último uma medalhinha na Sagrada Face de Jesus chorando, e colocou em cima da Bíblia, pequenininha medalha, quadradinha, né, de ferro, inox, não sei. E ele começou a rezar por mim, 11h40, nunca me esqueço. Botou a mão na minha cabeça e começou: Senhor Jesus, eu rezo pela vida do Natan, cura ele, salva ele, liberta, transforma o coração dele no coração adorador, muda a vida dele, transforma. E começou a pedir. 11h40, 11h50, meia-noite, meia-noite e 10. Imagina um gordo de joelho 30 minutos. Eu não estava aguentando mais, já estava de saco cheio, porque eu pensei assim, né, tá com essas manias de reza, vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e no máximo um Santo Anjo, que era o que eu fazia para dormir. Mas ele era um adorador em espírito e em verdade. Ele queria que eu me transformasse naquela noite, também.
Diga para quem está do seu lado: ah, meu irmão. Não, tem que sacudir a cabeça e fazer assim: ah, meu irmão. Diga para ele: hoje vai ser você, meu irmão. E ele começando e rezando, 00:30. Imagina, 50 minutos. E ele começou a rezar tanto, que uma hora, gente, as palavras começaram a faltar. Aquilo que a gente diz aqui, né, na renovação carismática: quando você começar a repetir, Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, te bendigo, bassuricanda. Aí você começa a orar em línguas. E ele começou, eu não conhecia a renovação, eu sabia que ele era macumbeiro. Eu falei: ele está fazendo macumba na minha casa, Jesus. Agora o bagulho vai ficar doido, minha mãe vai acordar. Imagine, da manhã entra uma macumba dentro do meu quarto. Imagine, 00:30 já, 50 minutos de oração de madrugada, primeira vez que ele tinha ido na minha casa. Imagina só, um menino com a mão na minha cabeça, orando em línguas, ele canta, bassuricanda. Imagina só, uma loucura, gente. E ele insistiu, orou em línguas. Eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Fiquei em silêncio, fiz respeito, não falei nada. Fiquei completamente assim, estarrecido. Não sabia o que dizer. Começou a orar de novo com as palavras. E teve uma hora, já que ele já não aguentava, acho que mais rezar, aí ele colocou a mão na minha cabeça e continuou. E já não aguentando mais rezar, ele falou assim: pera. Aí eu: esqueceu, mas o que agora? Já é 1h da manhã. Aí ele: Deus me mostra, Natan, que você tem cometido esse pecado, desse jeito, dessa forma, com essa pessoa, nesse lugar. E, gente, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá a respeito do juízo, do pecado e da justiça. Quando o Espírito Santo veio, meu irmão, querido, ele me convenceu a respeito do pecado, porque eu comecei a chorar. Um choro compulsivo começou a vir de dentro de mim. Eu comecei a derramar lágrimas quando ele começou a dizer coisas que ninguém sabia, nem os meus pais. Eu era católico, mas eu não confessava. Então aqueles pecados estavam há anos ali dentro de mim. Imagina, eu comecei a chorar uma profunda dor por ter ofendido a Deus, de ter traído a palavra de Deus, de ter traído Jesus, de ter ofendido o meu Criador, aquele que me criou para adoração. E eu chorava tanto, gente, mas tanto, que ele disse assim: eu choro abaixo, é quase 2h, seus pais vão acordar. E eu chorava, e ele orou em línguas, e ele rezou com palavras, a ponto de uma hora eu chorar tanto que ele disse: Natan, chega, coloca o rosto sobre a sua Bíblia. E eu de joelhos coloquei o rosto sobre a minha Bíblia, e fiquei ali pelo menos uns 30 minutos, de cabeça abaixo. Naquele momento ali, ele rezando por mim, esperando ver o que estava acontecendo, né? Ele era também, gente, um novo convertido. Eu acho que ele não tinha tido ainda muitas experiências de rezar por pessoas. E de fato não tinha, porque eu conversei com ele depois. E com a cabeça ali, ele disse: agora você pode se levantar. Eu tenho certeza que agora já eram umas 3h. Quando eu levantei a cabeça, lembra da medalhinha da Sagrada Face de Jesus chorando? Eu levantei a cabeça e olhei para aquela medalhinha. Quando eu olhei, eu tive uma visão de Jesus. Eu vi o rosto de Jesus como eu estou olhando o seu rosto aqui agora. Você pode não acreditar, não tem problema, mas eu vi. E Jesus, ele chorava muito. E Jesus, ele dizia para mim assim: meu filho, imagina Jesus chorando, ele dizendo: meu filho, eu choro pelo seu pecado. E naquele dia eu tive meu encontro com Jesus e disse para ele assim: a partir de hoje eu nunca mais quero ver o Senhor chorar pelo meu pecado. Eu costumo dizer, e é verdade, naquele dia eu me ajoelhei um MC e me levantei um pregador da palavra de Deus, um adorador em espírito e em verdade. Um adorador em espírito e em verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tive o meu encontro com Jesus Cristo, do mesmo jeito que ele se encontrou com a samaritana. Meu Deus, gente, Deus queria transformar ela numa dor em espírito e em verdade. É para isso que você foi criado, meu irmão, para adorar.
Você foi criado para dar a Deus adoração. Ah, você pode dizer assim: não, Natan, mas eu adoro a Deus quando Ele faz alguma coisa por mim. Eu estou devolvendo para Ele um favor que Ele fez, ou um favor. Não, meu irmão, a adoração é você dar a Deus aquilo que é dele por direito. Por direito. Ser um adorador em espírito e em verdade não é privilégio, não é luxo, não, querido, é uma obrigação que nos impõe. E é claro que mesmo tendo a nossa liberdade, Deus quer de nós uma resposta, porque nós fomos criados para Ele, irmãos. Nós somos criados para Deus, e não dá para ficar adorando o mundo e as coisas do mundo. Nós temos que nos encontrar com Jesus, ser batizados no Espírito Santo, para nos transformarmos cada dia mais em adoradores em espírito e em verdade. Devolva a Ele o que é dele por direito, a adoração. Estes são, disse Jesus, olha para mim, ó, estes são os adoradores que o Pai deseja que adorem em espírito e em verdade. Diga para quem está do seu lado: Deus espera de você, irmão. Essa é a importância de encontrar com Jesus Cristo e ser batizado no Espírito Santo, porque quando você vive as duas coisas, existe uma transformação. Qual é? Você se torna um adorador em espírito e em verdade. Ah não, aplaude forte, irmão. Qual é a primeira palavra? Encontro. Todos juntos? Segunda palavra, sede. Diga para quem está do seu lado: sede. Sacode essa pessoa e diz: sede. Você não sacudiu, sacode. Sede. Jesus tem sede de você como Ele tinha daquela mulher. Jesus tem sede de nós. Então nós precisamos ter sede dEle. Gente, a sede da samaritana nunca foi de água. Quer que eu te prove? Diga assim. Não, mas você quer que eu te prove mesmo? Aquela mulher foi para o poço sem balde, sem corda. A sede dela nunca foi de água. Sabe qual era a sede dela? A sede dela era da alma dela encontrar com Deus, porque ela queria, na verdade, era sede de adoração. Ela sabia no coração dela que ela estava em pecado, ela sabia que ela estava afastada, então ela nunca teve sede de água, ela tinha sede de Deus. De Deus. Do mesmo jeito que Ele tem sede de nós. Ah, Renato, Jesus tem sede de nós, irmão. Ah, meu Deus, Jesus tem sede de nós. Quer que eu te prove? Eu te provo. Você lembra da cruz? Ah, meu Deus, é lindo demais. Jesus, Ele pede água no poço para ela, mas é Ele que vai dar água. Ah, meu Deus, você não está entendendo. Jesus está no alto da cruz. Tenho sede. A sede de Jesus nunca foi de água. A sede de Jesus era de almas. A sede de Jesus era de gente. A sede de Jesus era do bom e do mau ladrão. Ah, meu Deus, Ele pede água. Dá-me de beber, porque tenho sede. Dá-me de beber, porque tenho sede. Ele pede, mas é Ele que dá. Eu te provo. Aqui no poço, Ele pediu. Ela disse: não tem como tirar, não tenho corda, não tenho balde, o poço é fundo. E Ele disse: é verdade, porque se você soubesse quem pede, era você que pediria e eu te daria água viva. Quer que eu te prove? Na cruz. Tenho sede. O soldado molha a esponja com vinagre, leva a boca. Ele prova, mas não
bebe, e quando às 3 da tarde o soldado transpassa o coração dele, aquele que tinha pedido água derrama água da vida, água da misericórdia, e rios de água viva manam dos corações. Ele pede, mas é Ele que dá, querido. E é por isso que, se você soubesse quem que te pede água, era você que pediria água, e Ele te daria água viva. Ah, meu Deus, diga para quem está do seu lado: meu irmão, você está entendendo? Ah, não é possível não. Ah, papito, não é possível não. Meu Deus, gente, tenha sede de Deus como Ele tem sede de você. A primeira palavra era encontro. Você se encontrou com Jesus, é por isso que você veio para o 8º Convertemos. Mas agora, do mesmo jeito que Ele tem sede de você, você precisa ter sede dEle. Tem que ter sede dele agora, querido. Volta para casa e não dorme, não descansa. Ora, se coloca na presença de Deus, se debruça sobre a palavra de Deus. É a própria palavra que diz que nós temos que ter sede dele, ter sede de adoração. Amós capítulo 8, versículo 11: haverá um tempo em que enviarei sobre a terra fome e sede, mas não fome de pão e sede de água, mas fome de comer e de beber e de adorar a palavra do Senhor. Tenha sede dele, meu irmão. Ah, querido, tenha sede. Quando eu encontrei com Jesus, eu fiquei doido. No outro dia, o meu sonho, que era de ser MC, foi: eu vou ser missionário para Deus. Eu vou gastar minha vida dentro da minha vocação para levar o nome de Jesus às nações. Se passaram 9 anos. Com 7 anos começou a Convertei-vos. Esse é o 8º, e eu estou aqui em São Paulo pregando o Evangelho para você. Diga para quem está do seu lado: tenha sede, irmão. Tenha sede. A palavra da sede. Aplauda Jesus, vai. Tenha sede. Mas sabe o que dói? É que a sede que nós deveríamos ter por Deus, nós temos hoje matado nas coisas do mundo. Aí eu quero te perguntar: aonde você tem matado a sua sede? No mundo? Nas baladas? Na bebida? No cigarro? Ei, meu filho e minha filha, escute: existe em nós, diz Santo Tomás, que é um buraco no nosso coração, que é do tamanho de Deus. Que é do tamanho de Deus. Sabe o que isso significa? Que a sede que você tem tido das coisas lá de fora, só Deus aqui dentro pode preencher. Só Deus pode preencher. Só Deus. Aonde vocês têm matado a sede de vocês? Aonde? No pecado. Ah, meu Deus, eu lembro de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal e sobe para o Monte Carmelo. Quando ele está subindo sozinho, ele começa a dizer para Israel: ah, Israel, até quando vocês vão andar carregado pelas muletas? Se fosse eu, diria: até quando vocês vão ficar sendo idiota, matando a sede de vocês com deuses estranhos, com o mundo, com o pecado? Ou como Deus para Jeremias: até quando, Jeremias, o povo vai querer matar a sua sede em cisterna vazia? A única pessoa que pode matar a nossa sede é Jesus. A única pessoa que pode matar a nossa sede é o Senhor. Quantas pessoas matando sede, a
sede de Deus. Assistindo novela, cara. Padre Léo dizia: a novela é a catequese de Satanás para o povo da igreja. É a catequese do diabo. Está matando a sua sede. Está ontem, eu dizia na pregação: não perca tempo. Está matando o tempo precioso que você tem para salvar sua alma pela porta estreita, como pregou o Hélio. E está matando a sede com coisa que não presta. O primeiro beijo gay foi em rede nacional, na Rede Globo. Sabe quem deu audiência? Os católicos. Ah, meu Deus! Não pode, gente. Mamãe um dia numa missão chegou para mim e falou assim: Natan, não aguento mais minha filha. Minha filha está toda descambiada por aí, arrumou um namorado que é muito mais velho que ela, não quer saber da igreja. E eu acho que eu sei o problema, Natan. Eu falei: qual? Ela não assiste aquela novela de jovem, Malhação. Aquela praga tem destruído a vida da minha filha. Eu: é? Ela: é. Aí eu: e a senhora assiste novela? Aí ela: só aquelas que faz reprise, que são as mais... Aí ela: é por isso que ela não para de assistir. Tem que bater na filha e na senhora. Diga para quem está do seu lado: eu não estou aguentando você, cara. Abre a boca, diga: eu não estou aguentando mais você. Ah, não, gente. Nós precisamos matar a nossa sede no lugar certo. Primeira palavra. Não, estou pregando para defunto, como diz Moisés. Primeira palavra. Segunda: mate a sua sede com Jesus. É Ele que pode matar a sede que tem dentro de você, porque você foi criado para ser um adorador em espírito e em verdade. Terceira palavra: verdade. Diga. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira. Tem gente que não abre a boca. Vocês podem me ajudar? Primeira palavra. Segunda. Terceira. Terceira verdade. É o que Jesus espera de você. Que você seja de verdade. Não importa se a sua verdade hoje é o seu pecado. É isso que Deus quer. Para ser um adorador em espírito e em verdade, para receber a água viva, diga aleluia. Jesus diz uma condição para a samaritana. Ela disse: dá-me dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui e beber novamente. Diga comigo: dá-me dessa água. Jesus disse para ela assim: Renato, então chama o teu marido e volta cá. Ah, Jesus, eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido. É que eu quero que você traga a sua verdade, porque eu sei que você já teve 5 e o que você tem não é teu agora. Eu quero te dizer uma coisa maravilhosa. Aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Quantos maridos ela já tinha tido? Qual que ela tem agora? É um que não é dela. Jesus está dizendo para ela o seguinte: abandona essa sua verdade, porque isso é pecado. Agora você não terá 5 e um que não é teu. Eu sou o 7º, o perfeito, porque o 7 na Bíblia significa perfeição. Jesus manda ela trazer a verdade, porque a verdade dela é o pecado dela. Para ser adorador em espírito e em verdade, o único marido, o único esposo da nossa vida, da nossa alma, embora você seja casado, embora você tenha filho, não importa, o único esposo da sua vida tem que ser Jesus. Ele disse para ela: deixe os 6 de lado,
porque 6 na Bíblia é sinal de imperfeição. Eu cheguei, eu sou o 7º, eu trago para você rios de água viva e te transformo numa adoradora em espírito e em verdade. Diga para quem está do seu lado: eu estou entendendo tudo, irmão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, ó. Ei, olha para mim, eu sou lindo, obrigado. Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim, ó: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha... O que é a pequenez de Teresinha? O que é a pobreza de Teresinha? São as misérias e os pecados dela. Embora ela nunca tenha cometido um pecado mortal, ok? Pelo menos não deliberadamente. Quem disse isso foi o diretor espiritual dela. Declare em nome de Deus da igreja que você nunca cometeu um pecado mortal deliberadamente. Caso tenha cometido, tenha sido sem querer. Eu amo a igreja católica. Você ficou estarrecido? Santa Gemma Galgani nunca cometeu um pecado venial. Parênteses, para quem está em casa, você posta essa pregação, né? Mesmo assim, dente, está tudo bem. Quando Santa Gemma era pequena, o pai dela vinha, pegava ela no colo e queria abraçá-la. Ela sabia que ia ser uma religiosa. Ela ficava: solta papai, solta papai. Um dia o pai dela pegou ela, rápido, ela estava distraída, deu um beijo no rosto dela. E ela ficou vermelha na hora. O pai dela soltou ela e ela apontou o dedo e falou assim: papai, nunca mais me beije assim, porque eu sou uma esposa de Jesus. Ela ficou vermelha. E o pai dela olhou para ela, homem santo, ficou constrangido, não pela repreensão da filha, mas com a santidade daquela menina. Meu Deus, gente, imagina uma criança dizer: não me beija, mamãe, porque eu quero ser beijada só por meu esposo, só por aquele que me transforma em adorador em espírito e em verdade. Fecha parênteses. Voltando. Tem que trazer a nossa verdade para Deus. Não importa se você está cheio de pecados. Não importa. Deus quer a sua verdade. Olha o que ele disse para a samaritana: chama o teu marido e volta cá. Não tem, eu sei, mas eu quero que você traga a sua verdade. Porque só sendo de verdade é que se transforma num adorador em espírito e verdade. Porque tem muita gente por aí que acha que é adorador em espírito e verdade, mas tem adorado na carne e na mentira. Diga para quem está do seu lado: Qual é a primeira palavra? Segunda, terceira, primeira, terceira, verdade. De novo: primeira, segunda, terceira, quarta, desejo. Primeira, segunda, terceira, quarta. Você tem que desejar isso. Você tem que sair daqui querendo. Eu disse para você sobre a sede. Inclusive eu estou com sede de novo. Aleluia. Já estou no último ponto. Olha o que diz aqui, ó: desejo.
A palavra desejo tem 3 significados, diz o dicionário Aurélio. Eu estudei, né, não? Primeiro, aspiração. Segundo, querer e verdade. Primeira coisa, para desejar, você tem que aspirar. Você tem que desejar a Deus. Desejar ser um adorador em espírito e em verdade. Querer as coisas de Deus, irmão, mais do que as coisas do mundo. É aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: aspirai as coisas do alto. Depois de um encontro como esse, meu irmão, depois do seu encontro com Jesus, do seu batismo, irmão, você tem que agora aspirar por uma coisa, pelo céu, aspirar por Deus, pelas coisas de Deus. A única embriaguez de um homem de Deus é a do Espírito Santo. Homem de Deus não se embriaga de vinho, não se embriaga de licor, não se embriaga, não, de cerveja, de nada. Tem que aspirar, tem que querer. Deus abençoe aqui. Senta aí um pouquinho. Senta aí. Sua identidade? Seu José Vieira de Souza? Perfeito, viu? Senta aí para eu terminar de pregar. Senta aí que depois a gente conversa. Então tem que aspirar. Aspirai as coisas do alto, e não vos afeiçoeis mais com as coisas da terra. Meu irmão, aquela samaritana não queria saber mais de nada. De nada, meu irmão. Não é à toa que depois do encontro com Jesus, ela vai para a cidade dela e começa a dizer: eu encontrei o Messias, eu encontrei. Segunda, de desejo, querer. É a própria samaritana, João 4,15. Eu quero, Senhor, dá-me dessa água. É aquilo que todos os dias você pede na sua oração. Enquanto as pregações pelos convertemos afora, não foi dito sobre a oração, sobre a intimidade com Deus. A gente tem que querer, é dizer como ela todos os dias: Senhor, eu quero, dá-me dessa água, dá-me dessa água. Eu não quero beber da água do mundo, eu não quero beber da água do demônio, eu não quero beber da água das coisas da terra. Não, eu quero beber das coisas e da água que desce do céu. As pessoas não querem mais o céu hoje. Não querem, gente. Quarta coisa de desejo, terceira, desculpa, vontade. Tem que ter vontade. É aquela vontade que Jeremias dizia, que queima o coração e me arrebata. Eu tentei dizer não, mas eu não consegui. Então seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Olha isso, tem que desejar, tem que aspirar, tem que querer, tem que ter vontade. As coisas de Deus não são fáceis, irmãos. Vocês estão entendendo a pregação, sim ou não? Sim. Também de desejo, sinônimo é expectativa de possuir ou alcançar algo. Ou seja, o que vai acontecer depois dessa pregação, irmão? Ah, meu Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 2:9. Olhos não viram, ouvidos não escutaram, e coração do homem ainda não pôde pressentir aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que possuem uma expectativa de alcançar algo. Ah, meu irmão, desculpa, se Paulo chegou ao terceiro céu, ele vai ficar para trás, porque a gente vai passar do terceiro nessa manhã. Expectativa de possuir ou alcançar algo. É isso que é um adorador em espírito e em verdade. Ele sempre tem uma expectativa de ganhar algo superior de Deus.
para ir crescendo, como diz Paulo, de fé em fé, ou em outras traduções, de glória em glória. E a última coisa que diz o desejo, mais um sinônimo, é instinto que impulsiona. Ou seja, gente, na verdade, no fundo, a adoração é o instinto que nos impulsiona. Mas Adão, por que eu não sou movido pelo instinto como, por exemplo, um animal? O instinto dele é mais forte do que ele. Por que não há em mim esse instinto mais forte do que eu, que me faz adorar a Deus? Por um motivo. Pergunte qual? Pergunte qual? Pecado original. Pregação do Hélio, de sexta-feira. O pecado roubou de nós aquilo que já está na nossa essência. Olha para mim, ele disse sobre o Éden, um comentário sobre o Éden. No Éden, o homem tinha contato, face a face com Deus. Deus descia toda tarde, ainda que não fosse a visão beatífica na sua perfeição, era um encontro que ele tinha, um momento de intimidade, correto? Sim. Só que pelo pecado, isso foi roubado, e esse instinto que impulsionava, agora é preciso ser alcançado com uma palavrinha: ascese. É aquilo que a gente consegue chegar no sobrenatural só rompendo com o natural. Eu vou traduzir de forma prática para você, para a gente rezar. Quando você começa a rezar, você está no natural. Diga para quem está do seu lado, preste atenção nisso agora. Primeiro abre a boca, aí diga, preste atenção nisso agora. Olha para mim. Quando você levanta os braços e começa a rezar, você está no natural. Diga, natural. Então vou perguntar de novo, você já vai saber o que é a resposta. Quando você começa a rezar, você está no quê? Só que é o seguinte, a oração continua. Foi o que eu contei da minha experiência. Ele começou a rezar no natural, a ponto de uma hora faltarem as. Só que ele insistiu. Quanto tempo ele rezou? Mais de 2 horas por mim. Imagine se eu desistisse e levantasse antes do tempo. Eu demorei muito para ser tocado por Deus. É do mesmo jeito eu e você. Para se tornar adorador em espírito e verdade, tem que estar disposto a romper com o natural. Então é assim, ó, presta atenção para você entender o que a gente vai viver. A gente vai ter agora alguns minutinhos para rezar, porque já vai ter outra pregação. A gente vai levantar os nossos braços e não vai começar a rezar e desistir, porque você é um homem de adoração em espírito e em verdade, e o seu desejo é romper o natural para chegar no sobrenatural. Diga, sobrenatural. Então a gente começa a rezar onde? E a gente tem que se esforçar para chegar no. Então, meu irmão, na hora de rezar, se você é um adorador em espírito e verdade, você tem que se esforçar. Foi o que eu falei da palavrinha ascese. É por isso que em casa você às vezes não reza, porque você desiste antes da ascese, antes de romper o natural. Nós somos adoradores em espírito e verdade, e nessa manhã nós vamos ultrapassar, romper o natural e vamos chegar no sobrenatural, porque 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração algum dia pôde pressentir aquilo que Deus preparou para nós nesse dia, hoje, porque nós hoje somos adoradores em espírito e verdade. Fica de pé, vamos rezar, filho. Amém? Está preparado? Então vamos fazer um exercício. Vai ser assim, ó. Eu vou contar até 3. E no número 3, você vai, no número 3 só, você vai fechar os seus olhos e vai só abrir no final dessa oração. Alguém que tem labirintite? Quem tiver labirintite não pode ficar com o olho, pode ficar abrindo na oração. Quem não tiver tem que ficar com o olho fechado.
porque tem na SESI o esforço. É difícil ficar, mas a gente vai conseguir. Amém ou não? Então diga para a pessoa que está do seu lado: me deixa, meu irmão, que agora eu vou rezar. Amém? Diga para essa pessoa, porque agora eu vou rezar. Amém, irmão? Se você quiser, sai de perto de quem você conhece, para não ficar com vergonha, que eu quero ver você bradando nessa manhã. Você não tem vergonha não? Fala baixinho na oração para você ver o que eu vou fazer com você. Não fecha agora não. É só no 3. 2. Ah, meu Deus. O céu vai descer aqui nesse lugar, irmãos. 3. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Solte os seus braços. Balança o seu corpo agora. Solta o banco, filho. Tira a bolsa. Solta essa bênção desse celular aí. Esquece o mundo agora. Agora é hora de beber da graça de Deus. Se você quiser abrir os seus braços, solte a sua mão, filho. Não fique com o braço cruzado, com as mãos travadas, não. Abre os braços, levanta. Isso. Balança o seu corpo, filho. Balança o seu corpo, filho. Balança o seu corpo. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Balance o seu corpo. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Comece com suas palavras, filho, a pedir ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós essa hora. Vem sobre o nosso coração. Vem sobre a nossa vida. Batiza-nos mais uma vez. Nós te encontramos, Jesus, e queremos agora ser batizados com o Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Levanta o braço, filho. Levanta o braço, levanta o seu braço. Ore com suas palavras. Diga: vem, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Deus quer escutar a sua voz. Rasgue o natural. Nós ainda estamos no natural. Nós ainda estamos no natural. Continua rezando. Peça isso. Com suas palavras, isso. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece, filho. Grita. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Chama. Está quase, continua. É seguinte, continue de olhos fechados. Deus está te tocando agora.
Respira fundo, meu filho. Eu abraço a pessoa que está do seu lado. Isso. Pode abraçar quem está do seu lado. Se você pode, aplaude Jesus.